Olá! A proposta para hoje é um colete aberto, mas ele não é aberto na frente, ele é aberto nas laterais. Aqui eu tenho um modelo de colete com uma cava gigante e um botão apenas. Esse poderia ser inclusive mais botões, mas esse eu vou usar um botão apenas no finalzinho ou no começo da cava. As medidas que eu vou precisar são quadril, tomo a circunferência e para fazer as partes frente e costas, eu uso a metade. Eu preciso do comprimento total, que vem da pontinha do ombro até a barra. E também uma medida auxiliar de costas. É uma medida que eu tomo para saber se a cava não é muito entrante ou muito para fora. Faço a amostra de ponto. Se o colete vai ser trabalhado a amostra de 40 pontos por 50 carreiras, eu também faço no mesmo tipo, para testar regulagem e saber a quantia de pontos que eu vou colocar na peça. Eu já mostrei em vários vídeos como fazer esse cálculo. Eu deixo na descrição o link de alguns vídeos que você acompanha o passo a passo de como calcular quantia de pontos e carreiras para qualquer tipo de trabalho, seja ele malha lisa, seja ele rendado ou em relevo, ou feito em jacar, ou até esse modelo poderia ser feito com frontura, em ponto malha inglesa, por exemplo, ficaria muito bonito, inclusive economizando em acabamentos. Mas esse vai ser feito a barra na frontura e em malha lisa o corpo do trabalho, porque ele vai ser usado no lado avesso. Aqui fiz uma barra com 24 carreiras e vamos trabalhar em regulagem 10, malha lisa, até a altura da cava. Em 60 carreiras, eu vou começar a cava. Vou usar o transportador grande. Vou acumular um ponto, mas com o transportador grande. Então, vai ficar uma margem bem distante para esse desenho da diminuição. Essa é uma cava que não é nem redonda e nem raglan. Começo diminuindo um ponto a cada carreira, por 10 vezes. Já fiz 10 vezes, agora faço mais 4 diminuições a cada 2 carreiras.
E agora é só seguir reto até o comprimento total, até o início do ombro. Essa é uma malha bem folgada, estou usando na regulagem 10, porque 4 fios industrial, ele fica um trabalho mais sedoso, se for trabalhado assim em regulagem mais alta. E o mesclado também fica bem bonito. No lado avesso é o lado que vai ser usado, mas pode ser usado inclusive no outro lado, caso a pessoa queira. Aqui já cheguei em 186 carreiras, é o início do ombro. O ombro é feito igual uma blusa com cava redonda. Estou na direita com o carro, ergo pontos na esquerda. Eu vou erguer 6 agulhas de cada vez. Venho com o carro para a esquerda, ergo no lado direito. E sempre vou anotando. Esses detalhes vão me ajudar num próximo trabalho e também se eu paro a peça agora, essa é a parte das costas. Se eu paro a peça agora, a frente vai acompanhar os mesmos pontos e carreiras e regulagem. Então, já deixo anotado. Isso é um esquema que eu costumo fazer com meus trabalhos. Sugiro que cada um faça, iniciantes principalmente, façam trabalhos assim, anotando num caderno. Deixando anotado, você pode voltar daqui a 1 ano, 2 anos, àquele caderno e verificar trabalhos que você fez, que às vezes nem lembra mais. São detalhes assim, bem explicadinhos. Quanto mais detalhado for o teu esquema, mais fácil vai ser para você fazer um próximo trabalho, ok? Vamos fazer o ombro. A quantia de pontos que eu costumo deixar no centro, que é a parte da nuca, é entre 40 e 48 pontos, dependendo também do tipo de lã. Se essa quantia for muito grande, você deixou pontos de ombro, ombro de um lado, ombro do outro, e aqui uma quantia grande de pontos, você consegue no acabamento acumular pontos, juntar 2 pontos numa só agulha e fazer ele ficar mais acomodado na nuca. Tiro um lado do suspenso, remalho, deixo pontos em linha de outra cor aqui para fazer o acabamento e depois remalho o outro ombro. Essa é a forma que eu costumo fazer, remalhando ombros, mas também pode ser deixado a parte do ombro em linha de outra cor para costurar em ponto invisível. Fica um acabamento perfeito, mais perfeito do que fosse remalhar. Mas isso depende de caso a caso. Para mim aqui, eu remalho e deixo somente a parte do centro em linha de outra cor para fazer a continuação do acabamento. Estou fazendo a frente, agora chegou a altura da cava. Em outros modelos em cava redonda, a frente eu costumo fazer em mais diminuições do que nas costas. Porém, esse modelo aqui segue igualzinho. 10 diminuições a cada carreira e depois mais 4 vezes a cada 2, seguindo até o ombro. Porém, antes do ombro, eu preciso iniciar o decote. Esse modelo serve como decote redondo ou decote em U,
ou até decote em V, de todo tipo de tamanho, curtinho, mais afogado aqui em cima, ou mais comprido, enfim. Esse vai ser um decote redondo normal. Ou seja, 30 carreiras antes do total, eu começo a fazer o decote. Como eu tenho 186 carreiras de cava, 30 carreiras antes, em 156 carreiras, eu vou começar o decote. Até lá, é tudo igualzinho foi feito nas costas. Cheguei no momento do decote, separo as agulhas do ombro na esquerda, mais 8, que vão ser o arredondado, mais 8. As demais eu tiro em fio de outra cor. Essas são a base do decote. Eu tiro em linha de outra cor para ela não me prejudicar agora, quando eu vou fazer o lado direito, onde eu tinha o fio. Essa parte baixo, posso baixar com o transportador, levando o ponto na posição B, ou simplesmente trazendo nessa altura que o carro comece a pegar. Continuo com a contagem de carreiras para não me perder aqui até o ombro. O carro continua em suspenso porque eu tenho o lado esquerdo em suspenso. Fiz 2 carreiras, venho com o transportador grande e vou fazer uma diminuição. Ao invés de elevar aquelas 8 agulhas aqui, eu vou transportar, vou diminuir. E essa diminuição pode ser a cada 2 carreiras ou a cada carreira, como foi feito o início da cava. Faço 8 vezes diminuição de 1 ponto, mas eu levo com o transportador grande para formar um desenho. No lado direito, percebe-se esse desenho da diminuição muito bem feito. No lado avesso, quase não se nota. E agora sigo até completar as carreiras que eu tinha para ombro. E começo o ombro normal.
Arremato com remalhado e vou no lado esquerdo fazer o mesmo processo, diminuindo 8 vezes e depois continuando até o ombro. Esse é um modelo bem simples de decote, é decote redondo, que serve para muitas ocasiões. O que pode variar nesse decote redondo é a profundidade. Eu posso fazê-lo mais para baixo do que 30 carreiras antes do ombro, posso fazê-lo em formato U, também com 8 diminuições, ou em formato V. Também ficaria bonito aberto, um abertinho, não muito comprido ou bem comprido também. Mas já que o colete é totalmente aberto aqui na lateral, não teria necessidade de ser aberto também no meio, a não ser que você queira criar um modelo diferente. Eu vou terminar aqui e vamos para o acabamento. O acabamento é em toda a lateral, desde a pontinha da barra até o ombro. Só que as duas partes, frente e costas, não cabem na máquina. Pelo comprimento, não dá para pôr as duas partes. Então, faço cada uma individualmente. Cada lado da frente, individual, e depois costuro no ombro o acabamento e o ombro junto. Coloco os pontos para a máquina, sem esticar demais, sem deixar muito encolhido. E nesse caso, a peça vai ser usada no lado avesso. Preciso colocar os pontos, que o direito do trabalho aqui fique para mim, o avesso fique para a máquina. E agora conto também a quantia de pontos que eu tenho desde a primeira diminuição até a barra, porque todas as partes vão precisar ter a mesma distribuição, para não ficar uma mais para baixo, uma mais para cima. Anoto, faço a regulagem um pouco menor do que estava sendo trabalhada a malha, contando carreiras. Essa parte é a frente, e eu preciso de uma casa de botão sendo feita nessa posição aqui. É um botão de médio para grande. Eu vou precisar de 4 a 5 agulhas para esse botão. Transportando eu não consigo. Então, remalho e depois refaço o ponto. Usei 5 agulhas, remalhei, agora enrolo o fio para ele ter pontos novamente. Essa fica uma casa bem grande. Deixo um pouco de fio para arremate. E agora uma regulagem alta para a marcação.
Faço novamente o remalhado nessas agulhas. Se fosse um botão um pouquinho menor, eu conseguiria simplesmente transportando o ponto para o lado. Mas muitos pontos, a casa maior, não consigo. Então, o melhor modo é assim mesmo, remalhando e depois enrolando o fio. Tiro em linha de outra cor e faço o próximo acabamento aqui, o outro lado do acabamento da frente e os dois das costas. E depois só falta a gola. O acabamento do decote também, voltei os pontos para a máquina, costas e frente, coube. Agora faço um acabamento da mesma forma que o lateral. Aqui poderiam ser inúmeros acabamentos, inclusive um imitando a barrinha, mas eu prefiro fazer em malha igual ao acabamento do lado. Um acabamento fininho, fica muito bonito aqui. Dez carreiras já é o suficiente, com uma marcação no meio. Esse acabamento eu prefiro tirar em linha de outra cor e costurar manualmente, ao invés de remalhar. Mas, se quiser remalhar também, é só colocar os pontos de início e remalhar na própria máquina, ele sai pronto. E agora é trabalho manual. Aproveitando os fios de início e final, já faz a limpeza e costura. Nesse caso, apanho os pontos tirados em linha de outra cor, naqueles pontos que foram colocados embaixo. E o final aqui é um vai e vem. Esse é um modelo muito bom para quem tem dificuldades de vestir. E é um modelo fácil de fazer, inclusive podendo ser feito exclusivamente na máquina. Ao invés de usar a parte de baixo em frontura, fazer a barra também dupla. É um ótimo presente para o Dia das Mães, que está chegando, ou para qualquer outra ocasião. Apanhando o ponto aqui embaixo e o ponto que foi tirado em linha de outra cor. Uma costura simples e que fica limpo o trabalho também pelo lado direito e avesso. Eu vou fazer toda essa costura e depois pôr o botão e está pronta a peça.
E aqui o nosso colete aberto na lateral com cava gigante. Eu coloquei com um botão com casa, mas esse modelo também poderia ser, ao invés de casa de botão, simplesmente colocar o botão para fazer o fechamento. Um ou dois ou até mais, dependendo da quantia de carreiras que você tenha, da barra até o início da cava. Esse é um colete tamanho médio para adulto. Pode ser adaptado para qualquer tamanho, pode ser adaptado inclusive para deixá-lo mais comprido, bem mais comprido, fazendo barra embaixo na frontura ou barra feita em máquina, barrinha dupla assim como o acabamento feito também embaixo. A sugestão aqui é de decote redondo, mas poderia ser um decote maior, ou um decote em V, ou abertinho com gola, ou abertinho simplesmente com um acabamento redondo em cima. São várias possibilidades que tem a partir de um modelo assim. O que eu queria mostrar são os detalhes da diminuição, ao invés de puxar a agulha para suspenso no decote para fazer o arredondado, fazer com diminuições mais distante do decote. Então ele forma esse desenho bem discreto. No lado direito dá para notar, no lado direito nota bem mais essa diminuição e fica um desenho muito bonito. Mas esse é para ser usado no lado avesso. Eu acho o mesclado fica melhor no lado avesso. E a cliente quis assim também. Da mesma forma que as diminuições do decote, essas diminuições aqui também formam um desenhinho bem bonito. Um arredondado discreto para uma cava bem grandona. Esse modelo facilita vestir a peça com maior facilidade para quem tenha dificuldades ou quem tenha pouca mobilidade no braço. Essa cliente ela não consegue levantar o braço para colocar numa manga normal. Então ela me pediu alguma coisa que fosse diferente. Essa então é a nossa ideia para hoje. Fazer um colete com cava bem grandona, abertura lateral, fácil de fazer, em qualquer tipo de máquina, mesmo quem não tenha muita experiência com tricô, consegue fazer uma peça assim. Aproveita e bom trabalho!